A segunda parte do simpósio Eficiência no uso de recursos e economia verde, oportunidades para edifícios e cidades sustentáveis, uma realização UNEP, United Nations Environment Programme, e SBCI, Sustainable Buildings and Climate Initiative, entidade ligada ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e coorganizado com Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, Secov São Paulo, Sindicato da Habitação, Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, e Ministério das Cidades, MCidades. Contamos também com apoio institucional do SESC São Paulo e apoio local da Viação Metropolitana São Paulo e da Graber Segurança. Finalizando, agradecemos aos nossos patrocinadores em ordem alfabética: AES Eletropaulo, BASF The Chemical Company, Caixa Econômica Federal, Cirela Brasil Realty, Holcim, Instituto Cirela, Odebrecht Realizações Imobiliárias e Weber Saint-Gobain. Daremos início à sessão de número 2, liderando o caminho para a eficiência no uso de recursos, o papel do setor de construção. E para a coordenação destes trabalhos, chamamos ao palco o senhor Arab Robalá, chefe de Consumo e Produção Sustentáveis, UNEP, Divisão de Tecnologia, Indústria e Economia. Por gentileza. Então, na verdade, tivemos aqui uma troca. Vamos receber novamente Kurt Garrigan. Thank you, and sorry. Moderation. Desculpem pela mudança dos palestrantes aqui. Bem-vindos de volta para a sessão da tarde. Teremos uma sessão bastante interessante. Alguns dos palestrantes ainda estão retornando do almoço. Enquanto isso, vou falar sobre o que faremos nessa sessão. Em 2009, no pico da crise financeira, o Banco HSBC, sua divisão de pesquisa, aplicou o critério desenvolvido pela Escola de Economia de Londres para analisar a eficiência de pacotes econômicos sendo adotados na época. A análise incluiu 20 países e o critério avaliou a oportunidade dos projetos, o retorno social a longo prazo, multiplicador doméstico e criação de empregos. E também a reversibilidade dos investimentos. Construir eficiência foi classificada na mais alta taxa nesses critérios. A construção de eficiência foi o número 1 da eficácia geral para estimular investimentos. Estava acima de renováveis, em veículos de baixa emissão de carbono e também acima dos upgrades de investimento. O importante é que esses não foram os achados de uma agência ambiental, nem de um conselho de construção verde promovendo sustentabilidade em construções. Na verdade, foi uma instituição financeira, analisando o retorno sobre investimento e a efetividade dos gastos públicos. A conclusão é que esse caso de negócios, o caso econômico para a construção sustentável, é muito forte e, infelizmente, não é reconhecido amplamente. O nosso primeiro palestrante é um dos especialistas na área econômica para construção verde. Ele é um líder em energia renovável, energia eficiente e prédios verdes. Como presidente, ele é CEO da Capital E, ele cuida de startups e ele lidera um esforço nacional para financiamento de energia verde. O Greg, por 5 anos, o gerente da Good Energies, uma empresa de venture capital, e ele fez investimentos em energia limpa e prédios verdes. Atualmente, ele está no conselho diretivo para Six Venture Capital Clean Energy e para empresas tecnológicas também. Por 5 anos, ele foi diretor financeiro para energia renovável no departamento americano, foi fundador do Conselho de Energia Renovável americano e presidente do primeiro Banco Verde. Ele também
faz parte do Conselho Americano de Prédios Verdes. Eu poderia seguir adiante. Ele tem um MBA da Stanford University e atualmente ele está na costa oposta, trabalhando na Universidade de Princeton. Ele trabalha com benefícios, estratégias e também contribui para o desenvolvimento do capítulo da UNEP que trata de prédios verdes. Senhor Greg Katz. É um prazer estar aqui de volta no Brasil. É um país maravilhoso, muito estimulante, de fato. Vou falar. Vejamos aqui. Vou falar sobre a economia de edificações verdes e cidades verdes. Estou tomando os dados desse livro aqui que eu escrevi. Ele está disponível na Amazon, em soft copy e hard copy. Você pode também baixá-lo no iPad. Há 120 dias até o dia do Natal, 120 dias úteis, né, para compras antes do Natal. Nós estamos passando por essa transformação. Aqui nós temos a cidade de Xangai, em 1989, e 11 anos depois, você nem reconhece a cidade. É aqui onde o futuro, o crescimento da população vai ocorrer. Os blocos de construção são os edifícios que representam 70% do CO2 emitido nas cidades. O movimento na direção de edificações verdes é um movimento global. Eu sei que é um movimento que cresce rapidamente no Brasil e foi muito bom ouvir a respeito de todas as inovações que estão ocorrendo aqui no Brasil com relação aos projetos verdes. No livro que eu mencionei, que eu escrevi, nós documentamos em detalhes os custos e benefícios de edificações verdes. A percepção é que os prédios verdes custam muito mais. Nós analisamos 170 prédios detalhadamente de 15 países e descobrimos que, na média, os prédios verdes custam um pouquinho menos, às vezes 2% a mais. Então, há uma grande lacuna entre a percepção da realidade e o custo real. Analisando aqui as economias em água e energia, o custo adicional é de $4 por pé quadrado. Aqui na Barra Verde, nós temos as economias de energia em 20 anos. E os benefícios com relação à água. Com base nas reduções de utilidades, investir em edifícios verdes tem um retorno de 2,5 vezes. Também é uma redução de risco. Nós assumimos que os custos energéticos não subiriam mais numa economia global com o rápido crescimento do consumo de países como a China. Provavelmente, o custo da energia vai subir. Isso significa que o valor da eficiência energética nesses prédios vai reduzir as contas em 35%. Então, o valor atual disso, se a energia crescer 6% ao ano, vai ser de $20 por pé quadrado, ou 5 vezes maior do que o custo adicional para se passar de um prédio não eficiente, não saudável, para um prédio saudável e verde. Há vários dados, aqui nós temos dados da Europa, documentando que os benefícios de saúde associados ao projeto verde em prédios LEED ou em prédios verdes resultam num prédio que é muito mais saudável. Isso é mensurável. Há milhares de estudos que documentam isso. Estudos revisados por pares. No nosso livro, nós fomos capazes de pegar várias dessas métricas e traduzi-las em dólares por pés quadrados. Aqui, uma aprendizagem melhorada, eficiência de alunos, e mais ganho significa mais impostos, redução de asma, redução de gripes e resfriados, e a rotatividade de professores. Então, se um professor falta 7 dias por ano, ele falta só 5. Você não gasta, por exemplo, a substituição de um professor. Aqui nós temos os benefícios, alguns foram quantificados com base nesses dados. A maior parte dos benefícios, entretanto, não conseguimos quantificar, e ainda assim vemos como uma vantagem.
Quando você agrega esses benefícios, voltando à barra vermelha, que é o premium do custo, ao longo de 20 anos nós temos os benefícios de um prédio verde comparado a um prédio não verde. Nós temos 10 vezes mais benefícios. Nós temos os dados agora para saber que é um conceito de projeto e o melhor é projetar um prédio saudável, verde, em vez de um prédio não eficiente e não saudável. Avaliando aqui as implicações que ocorrem na economia americana, por exemplo. Aqui o prêmio verde, para tornar todos os prédios americanos verdes, vai custar 200 bilhões de dólares. Mas quando você começa a agregar os benefícios, nós temos 1 trilhão de dólares em criação de oportunidades. É a maior oportunidade que nós temos para tornar as nossas economias mais competitivas e para reduzir os custos, por exemplo, em agricultura, em manufatura, para que sejamos mais saudáveis. É uma oportunidade tremenda e que temos de aproveitá-la a todo custo. Aqui nós temos a ilustração de por que usar o projeto de prédios verdes e por que ele é diferente. Normalmente você olha um prédio, você diz, olha, eu quero acrescentar iluminação, ar-condicionado. No processo de projeto verde, ele é diferente. Você tem que ter um processo integrado de projeto. Se a iluminação for mais eficiente, eu tenho menos aquecimento e eu tenho menos ar-condicionado, assim por diante. Esse trabalho foi desenvolvido na Stanford e nós temos o ARUP, que é uma série de medidas agregadas em conjuntos, resultando na linha vermelha. Quando você combina todas as diferentes oportunidades para tornar um prédio mais verde, você acaba tendo um resultado que é superior à soma das partes. Você tem um edifício com um altíssimo retorno em poucos anos, com grandes benefícios. Então, um processo de design, de projeto integrado, é uma lição muito importante para nós, tanto para os edifícios como para as cidades. Estamos vendo cada vez mais dados sobre como o mercado trata esses prédios verdes. Nós temos aqui 4 bilhões de pés quadrados. Quando um prédio verde é vendido, é alugado, eles são vendidos ou alugados numa tarifa maior do que os prédios convencionais. Para aqueles que investem em prédios, por exemplo, se investem em edificações verdes, estão reduzindo o seu risco de ter problemas de ocupação ou de vender lentamente. Então, temos dados claros do mercado dizendo que o mercado vê os prédios verdes como premium quando comparamos a um prédio marrom ou não verde. Vários tipos de prédios estão se tornando verdes. À esquerda aqui é o primeiro prédio mais alto da Filadélfia. Como várias cidades do Nordeste, houve muita migração para a cidade, nós aumentamos a taxa de criminalidade. Esse prédio foi construído por Comcast. E aí, quando avaliaram esse prédio, eles disseram, olha, esse prédio está desafiando a Filadélfia para que sejamos grandes novamente. E o prédio à direita, nós temos aqui a moradia sustentável, que é o padrão agora para os Estados Unidos, a 50 mil unidades. E essas unidades acessíveis têm 3% a mais de custo, 40% menos em consumo de água e energia, são muito mais saudáveis. Criam oportunidade para crianças, para que as famílias que têm uma renda baixa, que vivam num ambiente que suportem eles para que possam respirar corretamente, para evitar problemas de alergia e asma, que afeta 1 em cada 10 crianças, não é? Aqui o impacto da marca é importante e há 3 partes importantes aqui. Se eu sou líder de um grande banco e eu tenho uma marca que é verde, eu vou receber visitas da empresa e as pessoas virão ao banco porque estarão interessadas, elas querem ir ao banco e isso, claro, gera volume e tráfego que ajuda a empresa economicamente. O outro atributo é a preferência. Eu tenho 3 filhos, um tem alergia, então eu quero que o meu filho vá a uma faculdade que tenha um dormitório que não lhe dê alergia. Então, são coisas com as quais nos importamos e as coisas específicas ficam mais importantes. E é aí que nós vamos escolher onde investir, em casa, no trabalho. E a última, que eu acho que é a mais importante, não se trata de um atributo específico. É a noção de que um projeto verde é apenas um prédio melhor, tem mais qualidade, tem menos risco.
Nos Estados Unidos, mais da metade de todas as grandes corporações constroem suas matrizes em prédios verdes, porque isso diz algo importante a respeito dos valores que eles querem comunicar aos seus funcionários e às pessoas que compram os seus produtos. A direção é a energia zero, energia líquida zero. Então, há muitos prédios que são sistemas, por exemplo, de 7 kilowatts colocados em residências. Washington, D.C. vai ser Zero Net Energy em 2030. Na União Europeia, há mandatos a respeito disso. No Reino Unido, em 2016, eles vão ter requisitos de residência do Zero Net Energy. O Brasil está fazendo muito, mas vocês estão atrás nessa área. Vocês têm que ser mais agressivos no seu requisito de eficiência energética, porque é uma boa relação de custo-benefício. Em vez de usar 20%, se você usar 50%, há mais economias e mais benefícios. Aqui nós temos uma torre verde. Economicamente não faz sentido fazer isso aqui nos intervalos do prédio, mas é importante porque visivelmente nós incorporamos um design de energia renovável. É uma declaração daquilo em que acreditamos. Então, o valor da marca está cada vez mais importante com relação a essas edificações verdes. Nos Estados Unidos, começando no meio dos anos 70, a Califórnia começou a investir na eficiência energética moderadamente. Hoje, na Califórnia, nós temos ela à esquerda. Ela é muito mais eficiente do que o restante dos Estados Unidos. A família média na Califórnia gasta $1.000 por ano ou menos em gastos de energia do que gastariam se tivessem seguido o restante do país. Então, a eficiência energética se trata de nos tornar mais competitivos e desperdiçar menos dinheiro, menos energia, menos água. O impacto da mudança climática, é claro, é muito importante. Aqui são números recentemente revisados. O número de mortes em 2003 por conta de uma onda de calor. Mesmo na Itália, você teve na França também mais de 15 mil mortes por conta das ondas de calor. E haverá eventos extremos, eventos climáticos extremos. E há um design de teto frio que permite que não soframos mais com isso, especialmente os idosos sofrem com isso. Existe uma dimensão ética também com relação a isso. Eu participo do Global Cold City, que é uma aliança, um grupo, e essa cidade é um dos membros. E vocês veem aqui esse telhado frio. No gráfico à direita, nós temos um mapa de temperatura em Los Angeles, que aumentou sua temperatura 1 grau Fahrenheit a cada 15 anos, desde os anos 20. Uma das maneiras mais eficientes para se lidar com a mudança climática e redução do uso de energia é fazer o pavimento, calçadas, os telhados de uma cor mais clara, não apenas branco, mas cores claras. É uma ciência bem sofisticada que aborda isso. Aqui nós temos um projeto no qual estamos trabalhando na Califórnia para mudar aqui o Cap and Trade, que vai entrar em vigor em novembro desse ano, para mudar o limite de CO2 para métodos mais eficientes em energia e investimentos voltados para o prédio verde. O que fazemos aqui é aumentar a taxa de retorno. Aqui a linha azul pontilhada é o status atual. Nós temos 20% de redução em uso de energia numa reforma média, mas conforme o valor de CO2 é capturado pelos donos da empresa ou donos do prédio, o retorno aumenta. Nós acreditamos que, na média, essa mudança pode aumentar a reforma de 20% de redução em energia para 40% de redução. Uma das grandes oportunidades que o Brasil tem é descobrir uma maneira para que os proprietários de prédios, escolas e hospitais entendam o valor da redução de CO2 que estará associado ao investimento para tornar os seus edifícios mais verdes. Esse é um estudo que fizemos no outono passado. Nós fizemos com o JP Morgan e outras empresas financeiras. Há muitas oportunidades agora que estão orientando o investimento. Uma delas é o PPA,
que é o acordo de compra de energia, que foi aplicado para a energia solar, mas pode ser aplicada em outras, por exemplo, a térmica, para gerar eficiência energética. Como dono de um prédio, eu digo para o construtor que olha, vou comprar 20 anos de consumo energético ou de redução de consumo energético de você. E esse acordo permite que você tenha um financiamento a baixo custo para introduzir os equipamentos. Há várias tecnologias, e eu vou falar mais sobre isso, que são muito inovadoras. E nós temos que promover a adoção da tecnologia. Os militares estão adotando esse tipo de tecnologia. No mês passado eu pude testemunhar isso. Os militares querem metade de suas bases navais que tenham Zero Net Energy até 2020, daqui a 7 anos. O Zero Net Energy, nós temos uma grande base de 15 megawatts, 20 megawatts, e eles querem fazer isso porque aumenta a segurança, aumenta a eficiência energética. Quanto à Europa, no ano passado, quase 75% das novas geradoras estavam sendo eólica ou solar. Digamos, os futuros, quanto aos renováveis, não estão dentro da escala? Não, sem dúvida. Caiu o custo de 75% nos últimos anos. Sem dúvida, vento, você não sabe quando vai acontecer. Você tem que criar sistemas mais flexíveis para a energia, ou, digamos, o smart grid e controle da energia. E também você tem que fazer o projeto do prédio de uma maneira que você tenha o uso da sombra, etc. E, da mesma maneira, essa curva do lado esquerdo representa a quantidade de capacidade geradora para eletricidade que é usada, e o mesmo número existe para o Brasil. Se você acha que em poucas horas, no verão, à tarde, você tem capacidade geradora adicional, que é usada apenas para ar-condicionado. A segunda linha, no fundo, mostra a distribuição, e ela é menos eficaz quanto as companhias de distribuição. Elas estão passando milhões de dólares para a capacidade geradora e transmissão, fazendo a distribuição de poucas horas por ano. Então, você tem que ver como é que é o melhor custo-benefício, e nós temos que diminuir, economizar energia e também o gás carbono. Nós temos que ver o que acontece quando as pessoas têm diferentes taxas e você fala, vou cobrar mais pela eletricidade que você usa durante a hora de pico se você aumentar a quantidade de ar-condicionado. O que eles vão fazer? Eles vão ter um uso da energia mais controlado. Eles vão usar o smart grid, eles vão fazer um edifício com aquele projeto especial. Então, é por isso que nós estamos tendo os edifícios verdes, é para isso. E um exemplo de um edifício que nós temos, a companhia nós chamamos o Building IQ, digamos, ele pega justamente a temperatura do próximo dia e ele vê como é que é aquela carga térmica no edifício, vê como é que é a reformatação. Então, nós temos solar, eólica e o que nós temos armazenado. E agora, pelo perfil, nós temos a flexibilidade. Se é vento, eu posso usar aquele vento da noite para ver quais seriam as horas no dia seguinte que eu posso usar aquela armazenada quantidade. Então, são soluções únicas para cidades. Eu posso fazer os edifícios comunicarem um com o outro, eu posso reformatar a carga, eu posso, então, usar a necessidade dos renováveis, usar a solar e evitar usar o gás e evitar usar outras fontes de energia mais tradicionais. Então, quanto ao kilowatt-hour, nós podemos fazer uma redução de 1/4 do que já se paga nessa cidade se nós usarmos eficientemente. Existem muitos diferentes elementos para fazer uma cidade verde. Nós temos, por exemplo, em Washington, D.C., uma força-tarefa para isso. Nós já estamos fazendo planejamento para 2030 e nós vamos gastar bilhões de dólares nos próximos anos para fazer um tratamento da água. Porque, a partir do momento, a cada 2 anos, nós temos fortes chuvas que trazem toda a enxurrada para a rua e nós temos, então, aquela mistura de
água com esgoto. Então, em vez de gastar $1 bilhão usando o tratamento de água, nós podemos gastar $100 mil e você faz, então, melhores pavimentações, você pode usar as calçadas melhores, com os esgotos melhores, porque aí você está com tratamento de água renovável e você está com melhor cidade. De uma maneira integrada, a percentagem de economizar bilhões de dólares é muito clara e mostra o custo baixo e cria mais serviços e é bom para o meio ambiente e faz a cidade mais competitiva também. Estas são exemplificações. Nós chamamos de Screen Point. O que é isso? É a digitalização da cidade. São cidades com grande quantidade de dados sobre uso de energia e geração, e fonte de água, etc., e fluxo de água. Mas, às vezes, a pessoa não pode visualizar. Você tem que ter ferramentas para que as pessoas entendam todos esses diferentes elementos e tomar a sua decisão. Como, em vez de gastar $1 bilhão usando tratamento de água, vamos gastar 100 mil para reduzir a enxurrada e ter mais trabalho e ter mais eficiente. É super importante as cidades que se tornam digitalizadas e fazem uma projeção muito mais inteligente, com projetos inteligentes para convencer as pessoas a reduzir o custo na cidade. Se você quiser um andar extra no seu edifício, tudo bem, mas vai ter que ser verde. Se você garantir uma certificação em 40 dias, como Chicago faz, tudo bem, mas tem que ser verde. A cidade tem muitas ferramentas para fazer com que haja projeto verde, para economizar dinheiro para todos. E não vai custar mais nada para a cidade. E Washington DC, novamente, nós estamos falando sobre isso. O que eu posso fazer? Todos aqueles pontinhos vermelhos, eu clico ali e eu vejo os pontos verdes da cidade. Nós temos ali aonde estamos, nos nossos escritórios, nas nossas agências centrais, nós temos as ferramentas na mão de todo mundo. Eu posso pegar o meu BlackBerry e vou falar, eu quero um restaurante verde, eu quero um edifício verde, eu quero ver como eles funcionam, como se relacionam comigo, o que eu posso aprender. Nós temos uma democratização de informação que lhe dá a possibilidade de entender ou controlar o ambiente de maneira melhor. Esse seria o meu penúltimo slide. Nós temos a Rockefeller Foundation dando para nós subsídios para os benefícios do edifícios verdes são financiados por eles. Eu peço desculpas se não está muito claro. Deveria incluir o Colombian Green Building Council, Newcastle também. Se você for no gbdata.org, você vai ver ali exemplos. Não é para dinheiro, é simplesmente para ver como parceiros de organizações internacionais, para ter dados a respeito de custos de edifícios verdes e fazer disponível para todo mundo de graça. Manda e-mail para mim, se for de interesse de você saber mais sobre isso. Adoraríamos ter você como parceiro. Não é para você gastar dinheiro, é para você passar informação e receber informação. Nos dá a oportunidade de ter mais informação para controlar o nosso mundo e fazer dele um melhor lugar para viver. Todos os benefícios financeiros e quanto à saúde associados a cidades e edifícios verdes estão aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Grey. Foi ótimo. O próximo, muito conhecido já, é a liderança focada em São Paulo, no Brasil, professor José Goldenberg, excelentíssimo senhor, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ex-secretário, professor da Universidade de São Paulo, catedrático. Desde 86, ele, naquela época, ele estava à frente da Companhia de Energia do Estado de São Paulo. Depois disso, ele trabalhou junto ao governo como secretário de Estado para Ciência e Tecnologia, modernizou o sistema de informação e também como secretário interino, ele teve a participação do Brasil no Earth Summit 92 no Rio de Janeiro. Então, também trabalhou junto ao Ministério da Educação. Ele tem muitos livros sobre meio ambiente e energia e, presentemente, é o presidente da Associação Brasileira para Ciências Avançadas. Nós temos
autores de vários livros e estão contribuindo também para fazer a lei sobre o meio ambiente. Professor José Goldenberg. My friends. Me considero nenhum especialista em edifícios, mas eu participei desse trabalho feito pela UNEP sobre economia verde, e um dos capítulos, como vocês sabem, era sobre edifícios. E o papel que eu tive dentro desse grupo foi, digamos, discutir mais as políticas que poderiam levar à adoção de medidas que tornassem os edifícios mais verdes. E o capítulo acabou se tornando um capítulo muito interessante, como vocês sabem. Essa publicação é disponível, inclusive na internet, e eu espero que ela seja um dos guias que influenciem na tomada de decisões da conferência que vai se realizar no Rio de Janeiro essa semana e na próxima semana. O que eu quero mostrar a vocês aqui, rapidamente, é qual é a importância desse tipo de trabalho para o Brasil. Como vocês devem ter reparado, a grande maioria dos dados que existem sobre edifícios, sobre cidades, são dados do exterior, não é mesmo? E é evidente que na apresentação do meu amigo Gregory era isso que seria ser feito, mas quando a gente olha a literatura, na realidade não existe muita informação sobre o que ocorre em países em desenvolvimento, onde o clima é diferente, é substancialmente diferente. E portanto, a importância que digamos, o esverdeamento dos edifícios deve ser feito usando métodos que não são necessariamente os métodos usados em países onde o clima é mais frio. Eu quero mostrar algumas transparências, então, que ilustram o que eu quero dizer. Por favor, vocês veem aqui, esse é o consumo final de energia por setores no Brasil. Como os senhores veem, indústria representa 20%, transporte 28%, e edifícios, então, representam o resto, aproximadamente 40%. Ou seja, 40% da energia utilizada em edifícios é utilizada aquela área verde ali, em que divide, então, em edifícios comerciais e residenciais. Esses são os dados para os Estados Unidos. Quando vocês olham os dados para o Brasil, tem um problema tecnológico aqui que eu não sei a que se deve. Quando a gente olha os dados para o Brasil, eles são substancialmente diferentes. O setor residencial do Brasil representa uma fração muito menor do que 40%. No entretanto, quando a gente considera eletricidade, eles representam uma fração mais importante. Então, o problema de conservação de energia aqui no Brasil é muito mais um problema de eletricidade do que um problema de óleo combustível usado para aquecimento. A diferença fundamental que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, é de que lá, aquecimento residencial, tanto nos Estados Unidos como na Europa, aquecimento residencial tem... O rapaz vai operar, passar os slides lá da cadeira, tá? Você não precisa se preocupar com então, dois deles não apareceram, você reparou, né?
Ah, aqui está. Finalmente. E os senhores observam, então, são os usos de eletricidade no Brasil. Pode mostrar o anterior, por favor, também? Esse aqui mostra o consumo total de energia. E o seguinte, então, o de eletricidade. Vocês veem que a participação de edifícios é relativamente pequena, pelo menos muito menor do que nos Estados Unidos, mas quando a gente considera a eletricidade, ela é muito importante. Bom, a grande diferença que existe é quando a gente compara a situação no Brasil com a situação num país que tem invernos mais rigorosos, é exemplificada por esse tipo de gráfico. Esse gráfico, ele mostra o seguinte, é que se nós considerarmos um edifício ao longo do seu ciclo de vida, digamos 60, 70, 80 anos, quer dizer, edifícios em geral acabam durando quase um século, né? O que a gente verifica é o seguinte, né? É que um edifício médio, um edifício normal, ele tem um investimento de energia para a sua construção que é pequeno. E depois, então, ao longo do tempo, a gente vai gastando energia na operação deste edifício. Essa é a curva de baixo que vocês estão vendo. Então, aqui é um edifício médio, então, em que a energia que é utilizada na construção, a energia que, digamos, é sepultada no edifício, ela é pequena, mas a energia que é usada para operar o edifício, ela vai crescendo, evidentemente, ao longo dos anos, porque ela é usada ano a ano, e o consumo total, então, é elevado. Se nós pegarmos um edifício eficiente, a gente gasta muito mais energia para construir o edifício. Em compensação, para operar o edifício, a gente gasta menos energia. E os números são mais ou menos o seguinte, que a energia de operação é tipicamente 129 kWh por metro quadrado por ano, ou 6.000 kWh por metro quadrado por ano. E a energia que é sepultada em casas convencionais é apenas 10% da energia de operação. Então, há uma escolha que precisa ser feita. E essa escolha é uma escolha que é extremamente importante para os policymakers. E o que o grupo do qual eu fiz parte e que ajudou a preparar essa parte do relatório da UNEP, ele se preocupou justamente com as políticas envolvidas no processo de decisão. E o que nós identificamos são o seguinte, que, aliás, é bem conhecido, está na literatura, mas nós discutimos um por um, são as barreiras para a melhoria da eficiência no setor de edifícios, então. E aí tem essa lista toda, que é bem conhecida das pessoas que trabalham nessa área. Por exemplo, em apartamentos, né, quem constrói o apartamento não se interessa muito por conservação de energia, por eficiência energética, porque quem vai pagar as despesas de operação é quem mora no edifício. De modo que não há interesse no empreiteiro, no empreendedor que constrói as casas, em eficiência energética. Depois tem uma série de outros problemas aqui, e alguns dos mais importantes são, simplesmente a percepção incorreta, quer dizer, as pessoas simplesmente não estão cientes do que eficiência energética pode representar. Os dados que o Gregory mostrou são dramáticos, mostrando efetivamente como a nível de edifício, como a nível de Estado, e a nível de país, o que se pode conseguir. E o número que ele mostrou de que na Califórnia o consumo é metade do consumo médio nos Estados Unidos é realmente um número impressionante. E nós, então, no nosso capítulo, nós nos preocupamos com os instrumentos que a gente pode utilizar para, digamos, tornar mais verde o setor de edifícios. E aqui está a lista deles, então. E são, primeiro, os instrumentos regulatórios e fiscais, que são padrões de construção, padrões dos aparelhos
geladeira, ar-condicionado, etc. e tal, incentivos estruturais e instrumentos fiscais, quer dizer, desconto nos impostos e por aí afora. Depois, outros mecanismos são mecanismos financeiros, em que se utilizam instrumentos de financiamento específicos. O Brasil como vocês sabem, é um Brasil muito diversificado para isso, né? Porque o governo federal tem demonstrado há anos um grande interesse na construção de casas populares, a Caixa Econômica tem instrumentos importantes de financiamento e cria, frequentemente, então, tipos de financiamento mais fáceis e mais acessíveis. Bom, os instrumentos de mercado que estão sendo introduzidos, e não aqui no Brasil, mas no exterior, são basicamente esses aqui. São certificados de CO2, porque a emissão de CO2 em vários países tem valor econômico real, cerca de 20, 30, 40 dólares por tonelada de CO2. Certificados brancos também, que é uma forma de fazer isso, e certificados verdes, então, que alguns países adotam. A Suíça, em particular, está muito adiantada nessas atividades aqui, mesmo porque o valor dado a cada tonelada de carbono na Suíça, que tem sido de 20 dólares por tonelada, está aumentando e, dentro de alguns anos, atingirá 60 dólares por tonelada. E, finalmente, os instrumentos voluntários, que são esses aqui, quer dizer, são instrumentos voluntários, são auditoria energética que organizações fazem e a instalação de selos. E o Brasil também há muito disso, né? Quer dizer, o Procel, ele classifica geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, etc. e tal, e quando a gente compra um desses aparelhos no shopping center, a gente pode escolher os mais eficientes. O que chama atenção no sistema brasileiro é que todos esse sistema de labeling, nesse sistema de colocar a informação, é que eles não são mandatórios. Na Califórnia, desde 1980, eles são mandatórios. Isto é proibido vender uma geladeira de má qualidade na Califórnia. Aqui no Brasil, até recentemente, era permitido vender geladeiras de má qualidade aqui. A informação era dada, mas era permitido vender. E, finalmente, recentemente, o Procel finalmente está se tornando proibido isso. E agora, o Procel também introduziu sistemas que dão caracterizam também edifícios também, mas nós estamos no começo. Em conclusão, eu quero mostrar a última transparência, que eu acho que é, digamos, a mais dramática, pelo menos para mim foi a mais dramática, participando desse trabalho das Nações Unidas. E que tem muito a ver, evidentemente, com a minha experiência dentro do governo, aqui do Estado de São Paulo, do governo federal. É que padrões funcionam. Isto é, padrões de códigos de construção realmente funcionam. Isso aqui mostra a quantidade de energia por metro quadrado que é gasta em determinado tipo de construções da Alemanha. Então, 1975, 1980, 85, 90, etc. E aqui, à medida que as leis foram sendo introduzidas, os senhores veem que a energia gasta por metro quadrado caiu de cerca de 400 kWh por metro quadrado até 150. O que me convenceu, mais do que qualquer outro tipo de informação, qualquer outro mecanismo, é que realmente um dos caminhos para introduzir eficiência energética nos edifícios é o Código de Obras. E efetivamente, nós temos discutido muito com nossos colegas, principalmente o professor Lamberts, da Universidade de Santa Catarina, que é um grande especialista na matéria, como que a gente pode fazer isso. De modo geral, os códigos de obras que nós temos são obsoletos e eles podem ser melhorados e, ao longo de anos, ao longo de 10, 20 anos,
eles têm um efeito que eu considero dramático, como é mostrado nessa transparência. Muito obrigado. Ressaltamos uma vez mais que, ao final das apresentações, teremos um espaço para perguntas que devem ser feitas por escrito e entregues às nossas colaboradoras. De volta ao nosso coordenador, Kurt Garrigan. Thank you again. Obrigado novamente. O próximo palestrante vai nos trazer de volta às cidades, o senhor Stellan Frixell. Ele é arquiteto e ele é sócio na Tangbon Architects. Ele trabalha com projeto urbano, também projetos de prédios, entre outras coisas. Ele trabalhou na Hammarby desde 1997, coordenando o plano diretor, fazendo projetos de gestão urbana, programa ambiental, infraestrutura e outros aspectos desse projeto. Stellan trabalha no mundo todo, em Oslo, Londres, Dublin, Xangai, Quantin, Philadelphia, Wuxi, St. Petersburg. Ele representa hoje a Federação Sueca de Engenheiros Consultores e Arquitetos e a Federação Europeia e Associações para Desenvolvimento Sustentável. Ele é membro do University College of London. O senhor Stellan Frixell tem a palavra, então. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu também represento a Federação Internacional dos Engenheiros Consultores. Estamos trabalhando num relatório que chamamos de Repensando as Cidades, e é por isso que eu estou aqui. O relatório, não sei se ficará pronto, mas já avançamos bastante e temos um histórico onde abordamos vários fatos, questões ambientais que nos afetam, e nós destacamos todas as possibilidades nesse relatório do que chamamos uma caixa de ferramentas. São possibilidades, portanto, e também temos alguns exemplos nesse relatório. As cidades chamam muita atenção e eu venho trabalhando em Estocolmo com esse projeto Hammarby e muitos visitantes vêm conhecer esse projeto todos os dias. Um desses visitantes foi o senhor Xi Jinping, que pode ser o próximo presidente da China. Então, ele está entre os líderes chineses e estamos trabalhando com projetos na China, a partir de Estocolmo também. As cidades, claro que são o enfoque, não apenas aqui, hoje, isso acontece em todo o local. Há 190 mil pessoas que se mudam para as cidades todos os dias. E muitas fazem isso lá na China. As cidades, ao mesmo tempo, têm a tendência de se esparramar geograficamente muito mais rápido do que a população. Então, usamos cada vez mais a terra e gerando mais tráfego, usando também cada vez mais energia, se não planejarmos as nossas cidades corretamente. Então, por isso que temos que repensar as cidades. As cidades não são apenas um grupo de prédios com eficiência energética, por exemplo. Há toda uma estrutura relacionada a elas. O transporte e o trabalho no transporte cresce 2% a cada ano. E isso, claro, que está muito relacionado às cidades. 95% da energia usada no setor de transporte é baseada em combustíveis fósseis.
se organizarmos melhor as nossas cidades, talvez possamos nos livrar de parte desse tráfego. Mais números aqui a respeito de energia. O suprimento energético mundial ainda depende mais de 80% de combustíveis fósseis. E 75% da energia é usada em cidades. Quando eu viajo, eu posso ver que os Estados Unidos é como se fosse o modelo de uso de energia no mundo. Como sabemos, os Estados Unidos usam 2 vezes mais energia do que usamos na Europa. Os Estados Unidos são mais ricos do que a Europa, mas não 2 vezes mais ricos. Aqui, investimentos em infraestrutura, nem sempre ele é bem direcionado, de acordo com as nossas considerações aqui. Há vários números interessantes aqui. Há 25 vezes mais carros particulares em Xangai em 2005, quando comparamos com esse número em 99, ou seja, 6 anos de diferença. Então, é difícil lidar com esse tipo de aumento no tráfego. Em países EU27, há 3 vezes mais investimentos em rodovias do que em ferrovias. Aqui o dióxido de carbono, não vou lhes dar muitos números a respeito disso, não. Eu acho que já conhecem, já receberam vários números a respeito disso. Mas o fato de que o dióxido de carbono tem um efeito na temperatura não é algo novo. Em 1859, houve um pesquisador inglês, o Sr. Tyndall, que tinha uma teoria dizendo que mais dióxido de carbono na atmosfera poderia aumentar a temperatura. E houve um pesquisador, Svante Arrhenius, que também articulou sobre isso em 1896, num jornal londrino. E um artigo também sobre isso, em 81, no New York Times. E já está na agenda do meio ambiente há alguns anos, mas nem tantos assim. Esses fatos já eram, portanto, conhecidos. De acordo com a FEDEC, de acordo com os nossos estudos, nós temos que focar mais no projeto da cidade. Aqui nós temos uma foto de Sansha, na China, uma cidade com 78 milhões de habitantes, algo parecido com isso. Aqui nós temos Sansha, eu visitei a cidade em março. E há várias possibilidades. Já estamos identificando uma caixa de ferramentas urbana com 10 parâmetros. Poderia ser um pouco mais, um pouco menos, mas nós mencionamos esses 10 parâmetros. As funções urbanas, propriamente ditas, tráfego e transporte, paisagismo e biodiversidade, projeto de prédios, produção de energia, tratamento de água e de esgotos, tratamento de resíduos, infraestrutura, metodologias administrativas e, é claro, o estilo de vida inteligente. Vou dar alguns exemplos sobre esses parâmetros. Aqui nós temos o projeto Hammarby, em Estocolmo. Tem 8 áreas e é organizado pela cidade de Estocolmo. Tem 30 diferentes incorporadoras que são organizadas nessa área. E 8.900 pessoas moram ali. Está na extensão da cidade. Nós usamos o método integrado de planejamento aqui, o que significa que estamos combinando o projeto urbano, claro, com planejamento de infraestrutura, coordenação de infraestrutura e desempenho ambiental. Alguns exemplos aqui da caixa de ferramentas. Era uma área que não era bem utilizada, era industrial, um porto, não era bem aproveitada. E hoje é uma área residencial muito bem apreciada.
e recebe visitantes internacionais todos os dias. Houve a limpeza aqui do Brownfield. Alguns outros prédios industriais que foram transformados em escritórios, e isso foi feito por, claro, investimento privado. Aqui há um plano para os distritos, para eletricidade. Nós usamos as bombas de aquecimento de água marinha e também de água doce. E isso fornece o aquecimento à área. Nós temos 4 planos da cidade de Estocolmo em si, e isso fornece aquecimento para 80% da cidade, toda a área de Estocolmo. Existe a produção de biogás na planta de tratamento de esgoto, onde a lixívia, que é transformada em biogás, através de um processo de digestor anaeróbico. 150 ônibus usam o biogás que é produzido a partir dessa água. Aqui o motorway, que é uma reserva natural. Você tem o sistema que funciona com eletricidade verde, e também podemos transformar isso para o sistema total de metrô de Estocolmo com 100 trens, que usa eletricidade verde também. Esse é um exemplo da nossa caixa de ferramentas, do nosso toolbox. E também a água pluvial que é utilizada. As funções urbanas em si. Eu acho que a sociedade, de uma forma ou de outra, tem de organizar os projetos. As cidades devem ser alternativas, devem ter áreas para as famílias, por exemplo. Senão, as famílias têm que se mudar para a área dos subúrbios. A cidade tem que ter esse funcionamento próprio. E também uma abordagem holística. Vocês podem ver a partir do exemplo de Singapura, Vancouver, Copenhague, Hamburgo, Malmö, e há outros exemplos também. E cada vez mais cidades vão surgir. Tráfego e transporte. O transporte público, claro, é a melhor solução para o transporte de pessoas de maneira ambientalmente eficiente. Essa é uma nova linha ferroviária entre a parte sul da Suécia e Copenhague, na Dinamarca. Você pode, então, trabalhar em um país e viver no outro. Aqui nós temos um novo sistema de metrô em Copenhague. Também o que chamamos de soft traffic. Claro, pistas de ciclismo são importantes. Copenhague é muito boa nesse sentido, por exemplo. Aqui nós temos o primeiro ônibus a etanol da África. Não é algo novo no Brasil, eu sei, mas isso é em Joanesburgo, na África do Sul. Aqui paisagismo e biodiversidade são muito importantes. Claro que podemos plantar árvores, isso está ligado ao microclima também. Projeto de prédios. Aqui nós temos esse prédio em Melbourne. O escritório de planejamento urbano está usando 10-15% da quantidade de energia necessária a partir dos painéis. Aqui o outro exemplo com os painéis exteriores. Aqui também com a proteção, e a proteção na Suécia, do outro lado um prédio em Nova York. Aqui um prédio ventilado naturalmente em Dar es Salaam. E o novo prédio residencial em Pune, na Índia. A fachada é retraída para não estar exposta ao sol. Também é uma comunidade fechada. Tem as suas implicações, é claro. Aqui estamos falando dos prédios novos, mas também há os existentes e temos que cuidar desses também. Nós temos essa área aqui em Xangai, que tem água potável, então, talvez não seja assim tão potável, mas nós temos
os drenos e a eletricidade. Essa é a infraestrutura existente. É um ambiente muito interessante. Produção, distribuição e uso da energia. Por exemplo, uma planta de aquecimento em Estocolmo aqui. Uma usina térmica. É a segunda maior rede de resfriamento de Estocolmo, que fica lá no norte. E ainda assim é uma rede comercial. É a maior rede. Fica, acho que, em uma cidade árabe, que fica no Golfo Árabe. Chicago e Toronto, eles também têm um sistema de resfriamento para bairros. À esquerda, nesse caso, nós temos um sistema de aquecimento em Nova York. Começou no final de 1800, é uma coisa antiga. E à direita nós temos um sistema de aquecimento e resfriamento no Cairo, que funciona com gás natural. Numa área de estacionamento de escritórios. E em toda a China nós podemos ver os painéis térmicos solares. Essa é uma cidade histórica no sudeste de Pequim. E ainda tem essa parte histórica, mas uma nova técnica está sendo usada, associada à parte histórica. A água, esgoto, né? Águas servidas podem ser um recurso, você pode produzir o biogás e também pode ser vendida no mercado, especialmente para ônibus, por exemplo, que podem funcionar com o biogás. E aí, quanto à água servida, esse é um exemplo de Melba. E quanto aos resíduos, nós temos 5% do sólido. Na Suécia é colocado em aterros, o resto é reciclado ou incinerado. E se faz eletricidade, mas tem que ser separado antes de ser incinerado. Isto seria, então, a planta de incineração. Informação e comunicação, há muito a fazer ainda nessa tecnologia, os smart grids, por exemplo, serviços quanto à energia, usando o computador. Eu acho que no futuro vai ser muito mais usado, vai ser diferente. As metodologias administrativas, processos, regulamentos e cooperação. É importante ter um bom processo quando se está planejando uma nova área. E seria PPP também uma coisa super importante. Isto é uma área pública em São Petersburgo. Né? Apenas o que se faz na Europa e nos Estados Unidos que vale a pena. É muito diferente. E também quanto ao smart living, quer dizer, viver inteligentemente, colocamos isso de maneira correta. Quando eu dou uma apresentação em Johannesburg, eu fiz uma parecida com essa, e falou, nós podemos fazer isso aqui, nós não temos dinheiro para isso, na Europa pode ser, mas na África do Sul não. Sem dúvida é verdade, mas por outro lado, nós não podemos pagar ou usar a terra de maneira que não dê um retorno. Então, significa que o Johannesburg também precisa de investimento nas rodovias, na estrutura das mesmas. Então, não, é diferente de Estocolmo. Então, há sempre um outro lado da moeda, não? E nós estamos trabalhando também em Bochi, na China, com o mesmo sistema que nós estamos usando na Suécia. E a semana seguinte iremos a Xi'an com outro projeto. E esse projeto em Bochi, nós estamos fazendo a revisão, temos um prêmio de proteção, porque se faz a mitigação, e seria um prêmio de Xangai, porque há a mitigação do uso da energia e a possibilidade do uso de métodos e soluções serão encontradas com esses métodos. Assim,
Para resumir, sem dúvida, a mudança climática é coisa séria que tem que ser resolvida. Nós temos a opinião. Nós temos no ambiente amigável nas cidades, nós temos que achar a maneira de ser eficientes, e as cidades estão usando de maneira diferente a energia e diferentes energias. Quanto à energia fóssil, pode ser reduzida o uso de fósseis para a energia, e também o retrofitting dos edifícios, são necessários fazer de uma maneira eficaz. Então, nós temos métodos holísticos que têm que ser usados também. E FDIC, que seria, então, Organização Internacional para Consultoria na área de engenharia. Existem milhares de membros. Muito obrigado pela sua atenção. Nós estamos atrasados, mas podemos ter 3 perguntas para o professor Goldenberg e para os outros palestrantes também. Por favor, voltem ao pódio, voltem ao praticável. A primeira pergunta é em inglês, para o Sr. Katz. O que o senhor acha que é a solução para o conflito do interesse econômico entre o desenvolvedor imobiliário, que tem que fazer investimentos para construir edifícios verdes, mas não pode passar o custo para o preço final do edifício? E, digamos, quanto a operacional, como é que se faz o CAPEX e APEX? Essa é uma pergunta e um problema clássico. Eu acho que se torna menos um problema no dia de hoje, porque os edifícios verdes vendem mais e alugam mais, tem mais ocupação, então o turnover é menor. E 5 anos atrás a coisa era diferente. Antes nós não tínhamos projetistas de edifícios verdes, e todas as firmas de arquitetura hoje têm as pessoas que constroem voltados para o verde, então o custo caiu e os benefícios do mercado subiram. Ainda se divide, há problemas de incentivo, sem dúvida, e, digamos, quem aluga paga pela energia. E eu, se eu sou o proprietário, então não vou preocupar se o edifício é eficiente ou não. Então, seria uma estrutura que permite ao quem aluga, o locatário, ver a eficiência e discutir isso com o proprietário. 5 anos atrás, eu vou falar, por que eu vou fazer um projeto verde? É uma coisa nova, eu fico um pouco com medo. Hoje eu falo, se eu não fizer, eu tenho um risco maior, então eu tenho que fazer porque está mais custo-benefício. Nesse tipo de ambiente, é difícil ver como é que nós vamos fazer quanto ao espaço, porque nós temos menos, e então há preferência que você faz um outset que seria para 15 anos, 50 anos, ele tem que ser eficiente. E se ele não for saudável, eu vou falar, eu não vou pôr meus filhos ali. Eu diria que, então, o edifício verde não é com risco. Ele, pelo contrário, é o que tem menos risco. Professor Goldberg? Essa pergunta é muito importante. Na experiência do projeto Hamad, por exemplo, é que os edifícios, os desenvolvedores investiram como 5% mais naqueles edifícios por causa da demanda. Na cidade de Estocolmo, mas o valor para o apartamento no mercado é 15%, 20% mais alto. Então, a solução ambiental, bom desenho, bom projeto, então é um bom retorno. Digamos, o projeto Hambed, sem dúvida, é bem comercial, bem aprovado comercialmente. Nós usamos dinheiro
para preços de energia mais altos ou então usar em investimentos para economizar energia no futuro, que seria melhor? 3 questions. First one. Goldenberg, o que o senhor tem a dizer sobre a afirmação de um grupo de professores de importantes universidades, inclusive a Universidade de São Paulo, que o efeito estufa não tem origem humana, é um ciclo 100% natural? Quem faz a pergunta, Hamilton Leite, do Secov São Paulo. Esse documento que foi assinado por um grupo de professores, inclusive da Universidade de São Paulo, ela contém sérias desinformações. De modo geral, os signatários desse documento são geólogos. E geólogos são pessoas que estudam o passado da Terra e identificaram grandes variações da temperatura, do nível do mar e da extensão das geleiras ao longo da história da Terra. Mas esse tipo de modificações ocorreu ao longo de milhares de anos ou de milhões de anos. E o que está ocorrendo agora é algo muito diferente. Há cerca de 10 mil anos, o clima da Terra tem sido basicamente estável. É uma situação nova na história da humanidade, mais recente. O clima tem sido bastante estável. E o que ocorre é que a queima de combustíveis fósseis está mudando a composição da atmosfera e provocando o aquecimento da Terra. Esse é um fenômeno físico simplíssimo. É o que acontece em qualquer estufa onde se criem tomates ou alface no inverno. Qualquer pessoa que visite as instalações da Olambra, aqui perto de São Paulo, perto de Campinas, vai verificar que lá se consegue criar flores no inverno. É porque a luz solar entra nas estufas e o calor não consegue sair. É a mesma coisa que está acontecendo com a Terra. De modo que esse tipo de análise foi feita cuidadosamente por um grande número de cientistas e em publicações científicas que são avaliadas pelo processo usual de procura da verdade científica, e todos os efeitos que são devidos a ações que não têm causa na atividade humana são levadas em conta. Por exemplo, manchas solares efetivamente mudam a temperatura da Terra, mas elas são levadas em conta. E quando a gente olha os resultados quantitativos, eles mostram que o que está ocorrendo nos últimos 100 anos é efetivamente uma elevação da temperatura média da Terra, uma elevação média do nível do mar, com uma velocidade sem precedentes na história geológica da Terra. De modo que esse manifesto ele é fruto de desinformação pura e simplesmente. Então, em função do nosso tempo, vamos para a última pergunta. Quais são os incentivos do governo americano para a construção de edifícios verdes? E qual é a taxa de juros nos financiamentos para a construção ou adequação destes prédios? Quem faz a pergunta é Arturo Justiça. Imagino que seja para o Greg. Eu vou comentar o que o meu amigo José falou, que a experiência digamos, de limitação de fumar, por exemplo, com relação a provocar câncer, é o mesmo parâmetro que se está fazendo com mudanças climáticas. 98% daqueles que medem essas mudanças climáticas, eles sabem a diferença entre as emissões e o aquecimento humano. É a questão de percentagem, é com relação ao tabaco, é o mesmo fenômeno. É de quem fuma, por exemplo, o mal aparece depois.
digamos, como o efeito estufa acontece nas gerações futuras, não é? Uma coisa mais tarde. Então, é um fato menos aceitável como mal logo no início. O que é interessante quanto aos Estados Unidos, o aspecto dos militares adaptando aos edifícios verdes, metade dos já estão na zero energy, que é de energia zero. Em 7 anos, nós temos GSA sendo agressivo, adotando missões já para os edifícios verdes. Então, nós temos bem agressivamente nos Estados Unidos adotando os edifícios verdes e energia zero. Sem dúvida, nós temos recentemente os líderes sempre com projetistas verdes. Nos Estados Unidos, o governo está investindo nisso. Eu sei que acontece em outros países também, não sei se é verdade no Brasil, que está subsídio para edifícios verdes. No, we thank the panelists. Convidamos